que realmente determina a altura do Monte Everest? Esta majestosa montanha é a mais alta da Terra, alcançando incríveis 8.848 metros acima do nível do mar. Mas o que faz o Everest ser tão alto? Tudo se deve a um fascinante processo de atividade tectônica. Milhões de anos atrás, a placa tectônica indiana colidiu com a placa euroasiática, elevando a Terra e formando os Himalaias, onde o Everest se ergue orgulhosamente. Esse movimento das placas continua até hoje, o que significa que a altura do Everest pode aumentar gradualmente com o tempo. Escalar esse gigante não é uma tarefa fácil. Alpinistas inexperientes enfrentam condições perigosas, clima extremo e a famosa Zona da Morte, acima de 8.000 metros, onde o nível de oxigênio cai drasticamente. Portanto, embora a altura do Everest o torne um lugar inspirador, também apresenta sérios desafios para aventureiros de todo o mundo. Seja você um alpinista iniciante ou apenas um amante das maravilhas naturais, explorar a altura do Everest é uma jornada que vale a pena. Não é incrível como a natureza molda nosso mundo? Por que a Apple desacelera iPhones antigos? Em 2017, a Apple ganhou as manchetes ao admitir que estava desacelerando intencionalmente modelos antigos de iPhone através de atualizações de software. Essa decisão foi tomada para evitar desligamentos inesperados causados por baterias antigas, que podem se tornar instáveis à medida que perdem capacidade. No entanto, muitos usuários se sentiram enganados, o que gerou grande descontentamento público e uma onda de processos contra a gigante da tecnologia. Os consumidores expressaram sua insatisfação, sentindo-se manipulados, e começaram a questionar os métodos de controle dos dispositivos e sua durabilidade. Em resposta aos protestos, a Apple começou a oferecer descontos na troca de baterias para recuperar a confiança dos clientes. Esse incidente abriu um debate mais amplo sobre como as empresas de tecnologia afetam os consumidores e levantou questões sobre transparência e práticas éticas no design de produtos. É justo que as empresas controlem por quanto tempo seus dispositivos funcionam e como os usamos. Por que a Tesla abandonou a alavanca de câmbio? Nos últimos modelos, a Tesla deu um passo ousado. A alavanca de câmbio tradicional foi completamente removida. E agora, um sistema de inteligência artificial é usado para determinar a direção do carro. Essa mudança representa um avanço significativo nas tecnologias automotivas, tornando a condução mais moderna e prática. No entanto, isso também levanta questões importantes sobre a confiabilidade. Será que a IA pode interpretar corretamente as intenções do motorista em todas as situações? Há preocupações de que confiar apenas nessa tecnologia possa causar mal-entendidos, especialmente em condições de trânsito complicadas. Por exemplo, e se o sistema interpretar incorretamente um leve movimento ou balanço? Enquanto a Tesla continua a inovar, equilibrar tecnologia avançada e segurança é um desafio importante. Os motoristas podem se sentir curiosos ou preocupados em confiar a IA uma tarefa tão fundamental. Muitas pessoas não sabem, mas as pontas dos dedos são incríveis. Elas são uma das partes mais sensíveis do nosso corpo, capazes de sentir texturas e pressões tão sutis que você talvez nunca perceba. Graças a uma densa rede de terminações nervosas na derme da nossa pele, as pontas dos dedos conseguem detectar objetos com apenas 0,01 mm, mais fino que um fio de cabelo. Essa sensibilidade extraordinária nos ajuda em tarefas do dia a dia, como digitar no teclado, tocar instrumentos musicais ou até mesmo sentir o tecido mais suave. Ela também é fundamental para a nossa interação com o mundo ao nosso redor. Imagine como seria difícil enfiar uma linha na agulha ou pegar uma moeda pequena sem essa percepção delicada. Essa habilidade maravilhosa não só melhora nossa destreza, mas também aprofunda nossa conexão com o ambiente, permitindo que sintamos e exploremos tudo, desde pedras ásperas até pétalas sedosas. O que você acha que essa sensibilidade influencia na sua vida cotidiana? Marcas de luxo como Louis Vuitton, Chanel e Gucci não apenas criam estilo, elas têm um impacto significativo nas tendências de moda globais e simbolizam riqueza. O mercado de luxo está crescendo rapidamente e, segundo previsões, até 2025, seu valor deve ultrapassar 450 bilhões de dólares. Esse crescimento é impulsionado por vários fatores, incluindo a demanda crescente dos consumidores e o desenvolvimento de países como a China, onde a classe média em ascensão busca produtos de luxo. Com o aumento do número de pessoas que desejam itens de alta qualidade e moda,
As marcas de luxo estão adaptando suas estratégias de marketing para atrair novos clientes. Elas frequentemente definem tendências que depois se espalham pela moda popular, transformando itens exclusivos em essenciais do dia a dia. Desde desfiles de moda até campanhas publicitárias com celebridades, essas marcas criam um burburinho que molda nossa percepção de estilo e status. Com as redes sociais amplificando sua influência, é interessante ver como os produtos de luxo não apenas representam riqueza, mas também afetam o que vestimos e almejamos. Portanto, da próxima vez que você ver esses logotipos icônicos, lembre-se de que eles fazem parte de uma conversa ampla e em evolução sobre moda e identidade. Os onsen, ou fontes termais, são famosos no Japão por suas propriedades relaxantes e curativas. Situados em locais pitorescos, essas maravilhas naturais oferecem não apenas relaxamento, elas também abrigam uma variedade de micro-organismos que se adaptaram a temperaturas extremas. Cientistas estudam esses micróbios resistentes, explorando seu potencial para resolver problemas ecológicos e médicos atuais. Por exemplo, alguns desses micróbios termofílicos podem ajudar na decomposição de poluentes, enquanto outros podem contribuir para novas conquistas médicas, como antibióticos melhorados ou probióticos modernos. À medida que os pesquisadores continuam a investigar esses organismos únicos, começamos a entender como os segredos dos onsen do Japão podem levar a soluções inovadoras para problemas globais. Quem diria que um banho relaxante poderia estar ligado a descobertas científicas revolucionárias? E se eu disser que as árvores podem mover suas raízes? Nas verdes florestas da América Latina, sob a copa das árvores, acontece algo realmente surpreendente. Muitas espécies de árvores têm a habilidade única de ajustar suas raízes em busca de mais luz. Quando a luz solar é escassa, essas árvores conseguem identificar a direção de áreas mais iluminadas e gradualmente deslocam suas raízes para mais perto desses locais. Essa adaptação inteligente não só as ajuda a crescer, mas também é crucial para sua sobrevivência. Ao mover suas raízes, as árvores acessam mais nutrientes e umidade, tornando-se mais resistentes na competição com outras plantas. Esse comportamento único demonstra o incrível intelecto da natureza, lembrando-nos de que até as plantas têm suas estratégias de sobrevivência. Então, da próxima vez que você estiver caminhando pela floresta, pense na vida oculta e nos movimentos astutos que acontecem bem debaixo dos seus pés. Você sabia que o coco não é apenas uma fruta? Ele é frequentemente chamado de árvore da vida, e do ponto de vista botânico é classificado como uma drupa. Essa definição única significa que, embora muitas vezes consideremos os cocos como frutas, eles também se encaixam na definição de nozes e sementes. Cada parte do coco é incrivelmente útil. A polpa branca pode ser consumida fresca, seca ou utilizada em diversos pratos, enquanto a água dentro é refrescante e hidratante, criando bebidas deliciosas. A casca dura pode ser transformada em cordas, tapetes e até combustível. Curiosamente, a casca pode ser usada para fazer tigelas ou instrumentos musicais, o que destaca sua versatilidade. Com tantas aplicações, não é surpreendente que em muitas culturas o coco seja celebrado por sua contribuição à culinária, artesanato e cultura. Então, da próxima vez que você saborear um prato com coco, pense em todas as maneiras incríveis que usamos essa fruta maravilhosa. Qual é a sua maneira favorita de aproveitar os cocos? Os mini opossums são uma surpresa adorável em Sydney. Essas criaturas encantadoras nasceram recentemente no zoológico de Taronga, em Sydney, Austrália, e estão conquistando corações. Com apenas 9 centímetros de comprimento, esses pequenos marsupiais são impressionantes planadores. Com suas caudas peludas e uma membrana especial que vai do pulso ao tornozelo, eles conseguem flutuar facilmente entre os galhos na densa floresta. É um verdadeiro espetáculo vê-los saltar de árvore em árvore. Os opossums são noturnos, o que significa que são mais ativos à noite. Eles se alimentam de néctar, frutas e insetos na natureza, tornando-se importantes polinizadores em seu ecossistema. O nascimento desses opossums no zoológico de Taronga é um momento de alegria para os amantes dos animais e destaca os esforços importantes de conservação para proteger seu habitat natural. Quanto mais pessoas souberem sobre essas criaturas incríveis, mais perceberemos a necessidade de proteger o meio ambiente que elas chamam de lar. Não é incrível como esses pequenos animais podem ter um grande impacto em nosso mundo?
Recentes pesquisas revelam que o planeta vermelho nem sempre foi a paisagem desértica que vemos hoje. Ele já foi palco de eventos cataclísmicos enormes, incluindo tsunamis gigantes causados por impactos de meteoros. Imagine ondas colossais, algumas chegando a 50 metros batendo nas costas marcianas. Cientistas sugerem que quando grandes asteroides colidiram com a superfície do planeta, geraram ondas de choque que levantaram imensas quantidades de água, inundando a Terra. Evidências desses antigos tsunamis aparecem em formações geológicas distintas, como padrões semelhantes a ondas gravados na superfície e camadas de sedimentos, indicando que Marte teve um passado muito mais úmido do que se pensava. Esse conceito fascinante não só sugere que Marte pode ter tido condições favoráveis para a água líquida, mas também levanta questões intrigantes sobre a possibilidade de vida passada. Ao desvendar os mistérios desses tsunamis marcianos, ampliamos nossa compreensão da história do planeta e despertamos nossa curiosidade sobre o cosmos. Quais outros segredos surpreendentes existem além do nosso mundo? Já pensou por que as baleias azuis cantam debaixo d'água? Essas criaturas magníficas, os maiores animais da Terra, usam suas impressionantes habilidades vocais para se comunicar. As baleias azuis emitem chamadas de baixa frequência, que podem viajar por centenas de milhas no oceano, como se estivessem enviando mensagens sonoras por grandes distâncias. Esses sons permitem que elas se conectem com possíveis parceiros ou outras baleias, criando efetivamente uma rede de comunicação subaquática. Acredita-se que essas canções também ajudem as baleias a navegar pelos mares profundos e escuros, guiando-as com segurança através de terrenos oceânicos complexos. O que é notável é que as frequências produzidas pelas baleias azuis geralmente estão abaixo do alcance da audição humana, permitindo que elas façam sons que não conseguimos perceber. Além disso, suas canções contribuem para a formação de laços sociais, um aspecto essencial de suas vidas na natureza. É quase como se estivessem fazendo um concerto sob as ondas. Portanto, quando você pensar nas maravilhas do oceano, lembre-se de que as baleias azuis não estão apenas flutuando na água. Elas estão ativamente cantando, criando a maior e mais impressionante sinfonia do nosso planeta. Você sabia que a patente do hidrante foi perdida? Em 1836, um grande incêndio no escritório de patentes de Washington fez com que a patente do hidrante, pertencente a Frederick Graff Sr., fosse perdida. Graff foi o engenheiro-chefe do abastecimento de água da Filadélfia no início dos anos 1800 e teve um papel importante na melhoria do sistema de água da cidade. O hidrante foi uma invenção revolucionária que tornou a luta contra incêndios mais eficiente, permitindo acesso rápido à água. Sem essa patente, a contribuição de Graff para a segurança contra incêndios teria dificuldade em ser reconhecida. Imagine como seria a luta contra incêndios hoje sem essas inovações iniciais. Embora a patente original tenha sido perdida, a ideia do hidrante inspirou desenvolvimentos posteriores que se tornaram essenciais nas estratégias modernas de combate a incêndios. Graças a Graff e a outros que lutaram por um melhor acesso à água, nossas cidades são muito mais seguras hoje. É verdade que existem pandas marinhos? O panda marinho é um invertebrado interessante que pode surpreender muitos com sua aparência que lembra um panda. O corpo esquelético e semi-transparente desse ser único vive entre pedras, recifes e conchas nos oceanos ao redor do mundo. Ele demonstra uma incrível diversidade da vida marinha e destaca como a natureza pode criar formas tão fascinantes. O panda marinho não é um mamífero adorável como o panda gigante da China, mas chamou a atenção de muitos por sua notável semelhança. Esses invertebrados incríveis habitam diferentes ambientes oceânicos e desempenham um papel importante em seus ecossistemas. Vivendo em formações rochosas subaquáticas e recifes, eles contribuem para a vida vibrante e dinâmica dos ecossistemas marinhos. Estudar essas espécies ajuda os cientistas a entender não apenas os próprios seres, mas também a saúde dos ecossistemas oceânicos. Então, da próxima vez que você pensar no oceano, lembre-se de que há mais do que apenas peixes e corais, por exemplo, o misterioso panda marinho. O que mais você acha que se esconde nas profundezas? Acredite ou não, mas um pequeno tubarão aguarda sua descoberta. Recentemente, cientistas encontraram uma nova espécie incrível de tubarão no Golfo do México, que mede apenas 14 centímetros. Essa pequena maravilha destaca a incrível diversidade da vida marinha que prospera na região. Conhecida como tubarão-lâmpada, essa espécie pertence a um grupo de tubarões que geralmente são pequenos e frequentemente brilham no escuro devido à bioluminescência.
Essa característica não só encanta os pesquisadores, mas também desempenha um papel importante em sua sobrevivência, ajudando-os a evitar predadores e atrair presas. Apesar de seu tamanho modesto, esse pequeno tubarão mostra o quanto ainda temos a aprender sobre nossos oceanos. Considerando que vastas áreas do fundo do mar ainda não foram exploradas, quem sabe que outros tesouros escondidos estão esperando para serem descobertos? Cada nova descoberta como essa enriquece nossa compreensão dos ecossistemas marinhos e ressalta a importância de preservar esses habitats. Portanto, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que nem sempre o maior é o melhor. Às vezes, as criaturas menores podem surpreender mais. Você sabia que os pinguins têm um aquecedor embutido? Pode parecer surpreendente, mas essas aves adoráveis não são apenas bonitas. Elas possuem uma adaptação incrível que as ajuda a sobreviver no clima gelado da Antártica. Os pinguins têm um termostato interno que regula a temperatura do corpo, permitindo que fiquem aquecidos, mesmo quando as temperaturas externas caem a níveis extremos. Além dessa habilidade impressionante, suas penas desempenham um papel crucial na isolação térmica. As penas impermeáveis, bem ajustadas, retêm o ar quente perto da pele, criando uma barreira eficaz contra o frio cortante. Essa combinação única de características permite que os pinguins mergulhem em águas geladas e voltem facilmente à terra, mantendo seu calor corporal. A natureza não é incrível? Essas aves adoráveis nos lembram como a evolução fornece às espécies as ferramentas necessárias para sobreviver em condições extremas. Prepare-se para se surpreender com seus dedos enrugados. Quando você passa um tempo na água, pode notar que seus dedos ficam enrugados. Esse fenômeno incrível não é apenas uma peculiaridade do nosso corpo, na verdade, é uma resposta evolutiva. Cientistas acreditam que nossos ancestrais desenvolveram essa habilidade para melhorar a aderência em superfícies molhadas, facilitando a coleta de alimentos ou a locomoção em lugares escorregadios. Assim como alguns animais têm adaptações especiais para seus habitats, os humanos também possuem características únicas que nos ajudaram a sobreviver. Quando seus dedos enrugam, isso aumenta a área de superfície e melhora a fricção, permitindo segurar melhor objetos molhados, como peixes ou materiais vegetais. Esse fato pouco conhecido mostra como nossos corpos se adaptaram ao longo do tempo aos desafios do mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você estiver brincando na água, lembre-se de que esses dedos enrugados são um sinal de uma incrível vantagem evolutiva. Os emojis, uma ferramenta colorida e expressiva que usamos todos os dias, foram criados por Shigetaka Kurita. Trabalhando na primeira sistema de internet móvel no Japão, no final dos anos 90, Kurita percebeu que o texto simples nem sempre conseguia transmitir emoções. Para resolver isso, ele desenvolveu um conjunto de 176 ícones pixelados, incluindo rostos, símbolos do clima e objetos do dia a dia. Essa ideia simples, mas genial, permitiu que as pessoas expressassem seus sentimentos e pensamentos de forma mais vibrante. Ao adicionar elementos visuais às mensagens, os emojis mudaram nossa forma de nos comunicar, tornando as conversas mais pessoais e envolventes. Hoje, os emojis se tornaram um fenômeno global, com milhares de opções para expressar tudo, desde emoções até comida. É incrível como um pequeno projeto do Japão se transformou em uma linguagem universal que conecta milhões de pessoas ao redor do mundo. Você já parou para pensar por que os projetos de saúde frequentemente começam com negociações? No início de qualquer projeto na área da saúde, os profissionais combinam a resposta a emergências com negociações que foram aprimoradas ao longo do tempo. Por que isso é tão importante? Porque na saúde podem surgir problemas únicos, desde um aumento repentino de pacientes até faltas inesperadas de suprimentos. Ao aplicar essas estratégias desde o início, as equipes conseguem responder rapidamente às necessidades urgentes, garantindo que todos os envolvidos, desde médicos até fornecedores, estejam alinhados. Essa combinação ajuda a manter a calma e a eficiência quando o tempo é crucial. Por exemplo, se uma nova clínica é inaugurada em uma área movimentada, negociar com fornecedores locais e serviços de emergência pode ser o fator decisivo entre um lançamento bem-sucedido e o caos no dia da abertura. Portanto, entender a importância desses primeiros passos é fundamental para o sucesso dos projetos de saúde. Você sabia que os caranguejos ferradura têm 5 olhos?
Esses seres incríveis são interessantes não apenas por sua aparência única, mas também por suas adaptações impressionantes que os ajudam no mundo subaquático. Os caranguejos ferradura possuem 2 olhos compostos, semelhantes aos de moscas, que permitem detectar movimentos e mudanças na luz de forma eficaz. Mas isso não é tudo. Eles também têm 3 olhos simples na parte superior de seu casco, parecidos com os de aranhas. Esses olhos simples ajudam a perceber a luz e a escuridão, proporcionando uma melhor compreensão do ambiente, ajudando a identificar predadores, navegar em águas turvas e encontrar parceiros. Essa combinação permite que eles processem mais informações visuais do que muitos outros animais, tornando-os mais adaptados à sobrevivência. É interessante notar que essas adaptações desempenham um papel crucial no ciclo de vida do caranguejo ferradura, pois eles dependem de sua visão aguçada durante a reprodução e a desova nas praias. Não é incrível como a evolução cria características tão únicas em seres como o caranguejo ferradura? Você pode se surpreender. 100 bilhões de galáxias aguardam sua descoberta. Você sabia que existem mais de 100 bilhões de galáxias em nosso universo observável? Pense um momento sobre essa imensa vastidão. Cada galáxia contém milhões ou até bilhões de estrelas, além de incontáveis planetas. Com os avanços na tecnologia dos telescópios, como o telescópio espacial James Webb, os astrônomos estão ansiosos para descobrir ainda mais galáxias que não conseguimos ver atualmente. Esses telescópios nos permitem olhar mais fundo no espaço do que nunca, revelando um universo cheio de mistérios. À medida que continuamos a desenvolver nossa tecnologia, quem sabe quais maravilhas cósmicas encontraremos, além do que podemos ver agora? Desde espirais emaranhadas até formas elípticas massivas, cada galáxia conta uma história única sobre a história do universo e sua contínua expansão. Você está pronto para explorar o vasto cosmos ainda mais? Você sabia que as águias carecas se alimentam de caranguejos? Essas aves majestosas costumam planar alto sobre rios e costas, mas suas habilidades de caça podem nos surpreender. As águias carecas têm uma visão aguçada e uma agilidade impressionante, permitindo que avistem caranguejos e outros alimentos marinhos do ar. Assim que avistam sua presa, elas mergulham rapidamente, usando suas garras poderosas para pegar caranguejos diretamente da beira. Esse comportamento destaca as incríveis dinâmicas da natureza e das cadeias alimentares. Os caranguejos são uma parte significativa da dieta da águia careca, especialmente em áreas costeiras, onde essas aves prosperam. Ao caçar caranguejos, as águias carecas desempenham um papel importante na manutenção de ecossistemas saudáveis. Elas ajudam a controlar a população de caranguejos, o que, por sua vez, afeta uma rede alimentar mais ampla. Essa interação demonstra como a vida na natureza é interconectada, onde uma espécie pode influenciar muitas outras. Na próxima vez que você vir uma águia careca, lembre-se de que ela não é apenas um símbolo de liberdade, é também uma caçadora talentosa, desempenhando seu papel no ciclo da vida. Incrível, mas as asas dos aviões passam por testes rigorosos antes dos voos. Sempre que você embarca em um avião, talvez não perceba pelo que suas asas passaram. Os fabricantes submetem essas partes essenciais a testes minuciosos para garantir sua resistência e flexibilidade. Esse processo envolve aplicar forças intensas nas asas, simulando as condições mais desafiadoras que elas enfrentarão no céu, como ventos fortes ou turbulências repentinas. Engenheiros usam máquinas poderosas para dobrar, torcer e puxar as asas ao máximo, tudo em nome da segurança. Se uma asa resiste a essas condições extremas durante os testes, ela é considerada pronta para voar. Esse procedimento rigoroso não abrange apenas a resistência física. Ele também garante que, quando você estiver a 30 mil pés de altura, cada detalhe seja confiável e seguro. Então, da próxima vez que você voar, lembre-se de que essas asas passaram por um exame difícil, provando que podem lidar com qualquer condição climática. Não é incrível o quanto de esforço é colocado na sua segurança durante as viagens? Você sabia que supernovas são fogos de artifício estelares? Quando uma estrela massiva, como as que existem no nosso universo, esgota seu combustível nuclear, ela não consegue mais se sustentar. Isso resulta em um colapso repentino sob seu próprio peso, causando uma explosão impressionante, conhecida como supernova. Esses eventos cósmicos são não apenas impressionantes, eles liberam uma quantidade incrível de energia, equivalente ao brilho de uma galáxia inteira por um curto período. Após a explosão, os elementos formados dentro da estrela se espalham pelo espaço, ajudando na formação de novas estrelas e planetas.
Supernovas são breves, durando apenas algumas semanas ou meses, mas desempenham um papel importante no processo de reciclagem do universo. Elas também criam elementos pesados, como ouro e platina, que podem acabar em joias na Terra. É incrível como essas explosões colossais podem moldar o universo ao nosso redor. Você pode se surpreender. O Banco do Vaticano tem um caixa eletrônico em latim. Imagine sacar dinheiro enquanto pratica o latim. O Banco do Vaticano, conhecido pela sua mistura única de tradições e modernidade, oferece um caixa eletrônico que permite realizar transações em latim, a antiga língua do Império Romano. Essa função interessante não só reflete o desejo da Igreja Católica de preservar o patrimônio cultural, mas também envolve visitantes e moradores em um processo fascinante. Enquanto a maioria dos caixas eletrônicos oferece serviços em idiomas modernos, o Caixa Eletrônico do Vaticano faz uma viagem no tempo. Os usuários podem escolher o latim para suas operações, transformando uma tarefa bancária simples em uma experiência educacional. Este caixa eletrônico oferece não apenas dinheiro, ele conecta as pessoas à história cultural de Roma de uma forma envolvente. Portanto, se você é um amante da história, um entusiasta do latim ou apenas curioso, essa abordagem única aos serviços bancários inspira aprendizado enquanto você gasta. Você pode acreditar no crescimento de usuários do Facebook. Em junho de 2017, o Facebook alcançou um marco impressionante, chegando a 2 bilhões de usuários ativos, praticamente dobrando sua audiência em apenas 5 anos. Esse crescimento notável reflete uma tendência maior, onde as redes sociais se tornam parte central da vida cotidiana para muitas pessoas ao redor do mundo. Em outubro de 2022, o número de usuários ativos do Facebook aumentou para cerca de 2,9 bilhões, o que representa mais de um terço da população global. Esse crescimento acelerado destaca não apenas a atratividade da plataforma, mas também seu papel em conectar amigos, familiares e comunidades a longas distâncias. Os usuários interagem de várias maneiras, desde compartilhar histórias pessoais e atualizações, até participar de grupos de interesse e discussões. No entanto, esse rápido crescimento também levanta questões sobre privacidade, segurança de dados e o impacto das redes sociais na saúde mental. À medida que o Facebook continua a evoluir, sua capacidade de se adaptar às necessidades dos usuários e, ao mesmo tempo, abordar essas questões será crucial. O que você acha que espera o Facebook e seus usuários no futuro? E se eu disser que homens com bigode não podem se beijar? Em Nevada, existe uma lei que realmente proíbe homens com bigode de beijar mulheres. Essa regra estranha surgiu de normas sociais históricas e parece algo de um esquete de comédia. Imagine-se caminhando pelas ruas de Las Vegas e vendo homens com bigodes incríveis que não podem se beijar por causa dessa lei ridícula. Embora isso possa parecer uma história engraçada, leis assim muitas vezes refletem a época em que foram criadas. Muitas regras antigas ainda existem, mesmo que não sejam cumpridas. A lei de Nevada pode não afetar a vida cotidiana, mas levanta questões sobre como regras ultrapassadas podem permanecer em vigor, mesmo depois de perderem sua relevância. Em um mundo onde o amor e a afeição são celebrados, não está na hora de atualizar essas regras antiquadas? O que realmente move os trailers de filmes hoje? No início do século XX, os trailers eram exibidos após os filmes, por isso foram chamados de trailers. Naquela época, os cinemas achavam que o público gostaria de ver os anúncios dos próximos filmes depois da exibição principal. No entanto, isso se mostrou problemático, pois muitos espectadores saíam antes do início dos trailers, perdendo as novidades futuras. Percebendo que os trailers precisavam de uma nova estratégia para chamar a atenção, os cinemas mudaram a abordagem e começaram a exibir os trailers antes do filme principal. Essa mudança não só aumentou o interesse do público pelos próximos lançamentos, mas também fez dos trailers uma ferramenta importante no marketing cinematográfico. Hoje, esses trechos emocionantes que você vê no início do filme são criados especialmente para prender sua atenção e gerar expectativa. Eles oferecem uma visão atraente do que está por vir, desde efeitos especiais impressionantes até enredos envolventes. Então, da próxima vez que você se acomodar em seu lugar e as luzes se apagarem, lembre-se, esses trailers são cuidadosamente elaborados para manter seu interesse e desejo de ver mais. Você consegue imaginar marinheiros com brincos de ouro? No passado, muitos marinheiros adornavam suas orelhas com brincos de ouro, acreditando que esses acessórios brilhantes melhorariam sua visão. Essa crença interessante surgiu de superstições e costumes das culturas marítimas.
Os marinheiros frequentemente enfrentavam viagens perigosas em oceanos imprevisíveis, onde uma boa visão poderia ser uma questão de vida ou morte. Acreditava-se que o ouro tinha propriedades especiais, talvez até mágicas, que poderiam ajudá-los a avistar terra ou evitar perigos. Além do propósito prático, esses brincos também eram um símbolo de riqueza e experiência entre os marinheiros. Era uma forma de mostrar suas aventuras e dificuldades enfrentadas no mar. Então, da próxima vez que você ver um brinco de ouro, lembre-se de que para os marinheiros não era apenas uma peça de moda, era um amuleto contra a imensidão do desconhecido. Por que a paternidade causa noites sem sono? Novos pais frequentemente enfrentam a falta de sono, perdendo cerca de 350 horas de descanso no primeiro ano de vida do bebê. Esse número impressionante pode variar bastante de família para família, dependendo da rotina de sono e das necessidades da criança. Os bebês costumam acordar para se alimentar e se acalmar, o que significa que os pais frequentemente sacrificam seu próprio sono. Fatores como cólicas ou mudanças na rotina de sono podem agravar a situação, resultando em ainda menos descanso para mamãe e papai. Pais privados de sono podem se sentir exaustos, sobrecarregados e menos capazes de lidar com as tarefas diárias. Essa luta é real, mas é importante lembrar que essa fase não durará para sempre. Aproveitar pequenos momentos de descanso quando possível pode ajudar a recuperar um pouco de energia. Portanto, embora as noites sem sono possam parecer intermináveis, elas são apenas uma parte passageira da maravilhosa jornada da paternidade. Você já se perguntou por que o Yandex é tão único? O Yandex, muitas vezes chamado de equivalente russo do Google, se destaca não apenas por sua impressionante gama de serviços, que inclui mapas, e-mail e até chamada de táxi. Mas o que realmente diferencia o Yandex é seu estilo divertido, que reflete um senso de humor peculiar. A empresa abraça com humor o que eles chamam de energia do urso, simbolizando força e resiliência, criando uma conexão cultural que ressoa com muitos russos. Esse estilo vibrante mostra que o Yandex não é apenas tecnologia, mas algo próximo e divertido. Desde mapas interativos que te guiam por cidades movimentadas, até serviços de e-mail que atendem milhões, o Yandex demonstra como a tecnologia pode ser envolvente. Então, da próxima vez que você for buscar algo na Rússia, lembre-se, o Yandex oferece não apenas resultados, mas também um pouco de risadas ao longo do caminho. Prepare-se para se surpreender com os cumprimentos dos macacos. Os macacos prego de rosto branco têm uma maneira incrível de se cumprimentar, que é bem diferente das interações humanas. Esses animais inteligentes participam de um ritual único, onde enfiam os dedos no nariz uns dos outros. Embora isso possa parecer estranho para nós, no mundo dos macacos, é um gesto amigável, semelhante a um aperto de mão ou um high five entre as pessoas. Esse cumprimento inusitado ajuda a fortalecer os laços sociais e aumenta a confiança entre os membros do grupo. Assim como os humanos adoram abraços calorosos, esses macacos encontraram uma maneira divertida e próxima de mostrar seu carinho. Seu comportamento peculiar nos lembra que o mundo animal está cheio de costumes sociais surpreendentes. Então, da próxima vez que você ver um macaco prego, pense em como seus cumprimentos amigáveis são diferentes. Quais outros comportamentos curiosos dos animais podem estar escondidos na natureza? Difícil de acreditar, mas o coração pode parar com um único golpe. Um golpe preciso no peito pode ter consequências sérias para o nosso coração, causando uma condição chamada commotio cordis. Essa emergência médica ocorre quando os impulsos elétricos do coração são interrompidos, o que pode levar a uma insuficiência cardíaca que ameaça a vida. Isso é especialmente perigoso para jovens atletas, que podem não perceber esse risco durante esportes de contato, como o beisebol ou o hóquei. Se o golpe acontecer no momento certo, pode causar um ritmo cardíaco irregular, conhecido como arritmia. Sem tratamento imediato, como ressuscitação cardiopulmonar ou desfibrilação, essa condição pode levar à parada cardíaca em apenas 3 minutos. Compreender o commotio cordis é fundamental para evitar consequências trágicas. A conscientização e uma resposta rápida podem salvar vidas, lembrando-nos de quão frágeis são nossos corações. O que você faria em uma situação crítica como essa? Vamos entender a verdade sobre os fusos horários. Você sabia que na verdade existem mais de 24 fusos horários no mundo? A maioria das pessoas vê o tempo pelos relógios, mas em alguns lugares a diferença é de 30 ou 45 minutos. Essa característica cria uma incrível diversidade de horários ao redor do mundo.
com muito mais zonas do que você imagina. Por exemplo, na Índia, é utilizado o horário padrão indiano, que está 5 horas e 30 minutos à frente do horário coordenado universal. Em regiões como Newfoundland, no Canadá, o horário está 3 horas e 30 minutos atrás do UTC. Essa diversidade permite que diferentes regiões se ajustem melhor à luz solar natural, facilitando a vida dos moradores locais. Então, da próxima vez que você planejar uma ligação com alguém no exterior, lembre-se de que o tempo é muito mais complicado do que apenas uma diferença de horas. Quantos fusos horários vamos descobrir na próxima vez? Você pode se surpreender. A moda encontra desastres naturais. Recentemente aconteceu um desfile incrível, onde foram apresentadas roupas inovadoras, criadas especialmente para enfrentar os desafios impostos pelos desastres naturais. Imagine trajes elegantes para bombeiros, que não só têm uma boa aparência, mas também são projetados para máxima segurança e funcionalidade. Os designers criaram roupas para situações de emergência, como furacões, com acessórios que suportam ventos fortes e chuvas intensas. O objetivo dessa coleção única é combinar estilo e praticidade, ajudando as pessoas a se manterem seguras em condições adversas. No impressionante desfile, as modelos passaram pela passarela, vestindo roupas feitas com tecidos resistentes ao calor e materiais repelentes à água. Essa mudança na moda demonstra como criatividade e praticidade podem se unir, inspirando outros na indústria a pensar fora da caixa. Essa abordagem destaca a importância da segurança e aumenta a conscientização sobre as mudanças climáticas e suas consequências. A roupa pode realmente nos proteger de desastres. Este desfile sugere que isso é bem possível. Desvendando o mistério da Mona Lisa. Você sabia que a famosa pintura não pertence à família de Leonardo da Vinci? Na verdade, a obra-prima pertence ao governo francês e está exposta no Louvre. Esta pintura fascina os espectadores há séculos, mas sua atração vai além da habilidade artística. Na época de Da Vinci, durante o Renascimento, as pessoas, especialmente as mulheres, viviam com medo constante da morte devido à peste e às guerras. Essa ansiedade influenciava sua percepção e abordagem em relação à arte e à vida. A Mona Lisa, com seu sorriso enigmático, parece representar essa tensão entre beleza e mortalidade. Muitos espectadores frequentemente se perguntam sobre sua verdadeira identidade e os segredos que ela guarda. A combinação da maestria de Da Vinci com o contexto histórico cria uma atmosfera de mistério que continua a intrigar amantes da arte e historiadores. Por que essa pintura ressoa tão profundamente até hoje? E o que ela pode nos contar sobre os medos e desejos do passado? E se eu te disser que a palavra ritmo não tem vogais tradicionais? Essa palavra incrível é a mais longa do inglês sem as vogais comuns, A, E, I, O e U. Em vez disso, ela usa a letra X para criar seu som. Essa característica única mostra como o inglês pode ser flexível e surpreendente. Embora muitas palavras dependam de A, E, I, O e U para formar suas sílabas, ritmo demonstra que a língua pode evoluir com menos letras. Na verdade, vem de um termo grego antigo que significa movimento medido, o que acrescenta profundidade ao seu significado, além da escrita. Ritmos estão em toda parte, da música à poesia, e até no batimento do nosso coração. Estudar essas peculiaridades da língua nos lembra da natureza lúdica das palavras. Da próxima vez que você ouvir uma música marcante ou sentir o ritmo em sua obra favorita, pense em ritmo e aprecie seu lugar especial em nossa língua. Você já pensou em como a fé pode nos curar? O efeito placebo é um fenômeno incrível, onde as pessoas realmente sentem uma melhora na saúde após receber um tratamento que não contém ingredientes ativos. Na verdade, pode ser uma pílula de açúcar ou uma solução salina. Imagine que você vai ao médico, recebe uma pílula e se sente melhor, apenas porque acredita que ela vai ajudar. Esse efeito mostra o quão poderosos são nossos pensamentos em relação à saúde. Estudos mostraram que esse estado mental pode causar mudanças fisiológicas reais no corpo. Por exemplo, uma pessoa pode sentir menos dor ou melhorar o humor apenas pela expectativa de alívio. Cientistas têm estudado amplamente o efeito placebo em testes clínicos, frequentemente comparando-o com os resultados de medicamentos reais. Esse fenômeno fascinante nos faz refletir sobre o papel da expectativa em nosso bem-estar. Não se trata apenas de medicamentos, mas também do que acreditamos.
Talvez o uso do poder da fé leve a novos métodos de tratamento no futuro. Prepare-se para se surpreender com as conquistas de Bill Gates. Ele é o único centibilionário que alcançou uma fortuna de 100 bilhões de dólares antes de 2017. Embora algumas outras pessoas ricas também tenham se tornado centibilionárias, elas atingiram essa marca em 2017 ou depois. Gates, conhecido como cofundador da Microsoft, alcançou esse sucesso financeiro em 1999, destacando suas conquistas precoces no setor de tecnologia. Essa realização não apenas demonstra seu espírito empreendedor, mas também reflete o rápido crescimento da tecnologia na época. A abordagem inovadora de Gates e seu compromisso com a filantropia, desde então, mudaram o foco de sua riqueza para resolver problemas globais, como saúde e educação. Não é incrível como a trajetória financeira de uma pessoa pode impactar a vida de muitas pessoas ao redor do mundo? A grosseria pode realmente aumentar as vendas de marcas de luxo. Surpreendentemente, a atitude desdenhosa ou fria dos vendedores pode aumentar o desejo dos clientes por produtos caros. Pesquisas mostram que quando os funcionários de lojas de luxo agem de forma um pouco rude, isso cria uma atmosfera de exclusividade que atrai os compradores. Os clientes começam a sentir que esses produtos de alta qualidade são destinados a poucos, tornando-os mais desejáveis. Esse fenômeno se baseia na psicologia do desejo, onde um pouco de esnobismo é visto como um sinal de prestígio. Se o vendedor não te enche de atenção ou elogios, isso pode aumentar a atratividade dos produtos à venda. Em vez de afastar os clientes, essa abordagem inusitada pode incentivá-los a agir rapidamente, com medo de perder algo realmente exclusivo. Então, da próxima vez que você estiver em uma loja chique e se deparar com um funcionário aparentemente rude, lembre-se de que a atitude deles pode ser parte de uma estratégia de vendas astuta, destinada a despertar seu interesse. Você consegue imaginar viver sem luz solar por meses? Em uma cidade aconchegante na Noruega, o sol não brilha por vários meses do ano, deixando os moradores na escuridão. Essa situação única inspira os locais a encontrar maneiras criativas de lidar com a falta de luz. Para compensar a escassez de iluminação natural, os moradores usam lâmpadas na cabeça, transformando-se em faróis ambulantes. Eles também utilizam espelhos para refletir a luz solar disponível, direcionando-a para as ruas e iluminando o espaço ao redor. As crianças, cheias de energia, brincam sob a luz artificial intensa, garantindo que possam se divertir, apesar da escuridão lá fora. Quando o sol finalmente retorna, a alegria é palpável. Toda a comunidade se reúne para celebrar esse evento tão esperado com um grande festival, repleto de alegria e gratidão. Essa adaptação notável destaca a resiliência dos moradores, que encontram maneiras de trazer luz para suas vidas, provando que mesmo nos momentos mais sombrios, a criatividade e a união podem brilhar. O que você faria sem luz solar por tanto tempo? Isso pode te surpreender. Homem danificou a torre do relógio. Em 2008, na Itália, um homem tomou uma atitude radical para expressar seu descontentamento com o fluxo constante do tempo. Sentindo-se sobrecarregado pelas exigências da vida cotidiana, ele subiu ao topo da torre do relógio em uma pequena cidade e a danificou. Seu ato não foi apenas um momento de rebeldia, simbolizava uma luta mais profunda que muitos enfrentam na modernidade. O tempo, muitas vezes, visto como uma força orientadora, às vezes se torna um fardo pesado, nos fazendo apressar e cumprir prazos. A ação desse homem gerou discussões sobre nossa relação com o tempo e como ele molda nossas vidas. Em vez de apenas respeitar símbolos tradicionais, como os relógios, ele desafiou essa ideia, levantando questões sobre como priorizamos o tempo e o que significa estar sob seu domínio. Talvez sua rebelião inspire outros a repensar suas visões sobre o tempo? Você sabia sobre a Lei das Ilhas de Guano? Essa lei única, embora raramente mencionada hoje, representa uma parte interessante da história americana. Aprovada em 1856, a Lei das Ilhas de Guano permitiu que os Estados Unidos reivindicassem direitos sobre ilhas desabitadas, com grandes reservas de guano, uma substância composta principalmente de fezes de aves. Naquela época, o guano era um recurso muito valioso devido ao seu uso excepcional como fertilizante, que aumentava significativamente a produtividade. Essa lei ilustra como recursos naturais, como o guano, contribuíram para a expansão territorial no século XIX. Agricultores americanos buscavam aumentar a colheita,
e o guano se tornou a solução ideal, levando os Ixaretas Ewas a adquirirem várias ilhas remotas no Oceano Pacífico e no Mar do Caribe. Embora o guano possa parecer estranho hoje, na sua época era extremamente valioso, moldando a agricultura e as relações internacionais. A Lei das Ilhas de Guano nos lembra de como as necessidades por recursos podem influenciar nações e incentivá-las a expandir suas fronteiras. Você consegue acreditar que um monte de fezes de aves poderia ter um impacto tão grande na história? A história do TNT vai te surpreender. O trinitrotolueno, ou TNT, começou sua jornada em 1863 não como explosivo, mas como um corante amarelo vibrante. Cientistas descobriram que essa substância podia criar cores intensas, tornando-se popular para atingir tecidos. No entanto, seu verdadeiro potencial ficou escondido até 1891, quando pesquisadores descobriram suas propriedades explosivas. De repente, o TNT ganhou um novo propósito no campo de batalha e na construção. Graças à sua capacidade de gerar explosões poderosas e à sua relativa estabilidade, o TNT se tornou um material favorito para fins militares. Durante a Primeira Guerra Mundial, teve um papel significativo, impactando fortemente as estratégias de combate. Hoje, embora você possa ver o TNT apenas como explosivo, sua fascinante história como corante nos lembra que as aplicações mais inesperadas podem surgir de começos surpreendentes. Não é interessante como uma substância pode passar da moda para o poder de fogo? Você sabia sobre essa famosa cena do filme A Proposta? Na comédia romântica A Proposta, com Sandra Bullock e Ryan Reynolds, há uma cena sexual marcante que se destaca pela combinação única de humor e química. Esse momento é lembrado não só pelo riso, mas também pela amizade sincera entre os atores. Apesar da conexão na tela, Bullock e Reynolds confessaram que se sentiram desconfortáveis durante as filmagens dessa cena íntima. A razão, a forte amizade deles. Em vez de focar apenas no romance do roteiro, eles estavam cientes da ligação platônica, o que tornava mais difícil retratar tal proximidade. A sinceridade deles sobre o desconforto adiciona uma camada relacionável ao filme, lembrando o público de que até estrelas de Hollywood podem passar por momentos embaraçosos. É uma visão interessante de como relacionamentos pessoais podem influenciar as performances, tornando a química mais genuína e acrescentando um toque de comédia. Você acreditaria que amizades fortes podem complicar o romance na tela? Poucos sabem sobre os camarões europeus. Esses seres incríveis são quase transparentes, o que os torna verdadeiras maravilhas da natureza. Ao olhar para um camarão europeu, você pode ver seus órgãos internos através do corpo transparente. Essa transparência é importante, pois permite que eles se misturem ao ambiente e se protejam de predadores. Se você já tentou encontrar um no oceano, sabe como é difícil? Seus corpos sem cor os ajudam a se esconder entre algas ou na areia, tornando-se quase invisíveis. Mas na biologia deles há mais do que apenas camuflagem. A transparência dos camarões permite que os cientistas estudem sua fisiologia sem precisar de secá-los. Observar seus corações batendo ou o movimento dos alimentos em seu trato digestivo fornece informações valiosas sobre sua saúde e funcionamento. Não é incrível como algo tão simples desempenha uma dupla função para a sobrevivência e a ciência? Então, da próxima vez que você ver um camarão europeu, reserve um momento para apreciar não apenas sua beleza, mas também as maneiras únicas como ele se adapta ao ambiente. Você não vai acreditar que é verdade sobre como se tornar presidente. Estatisticamente, você tem mais chances de entrar no salão oval do que ganhar na loteria Powerball. Para se ter uma ideia, as chances de ganhar no Powerball são de cerca de 1 em 292 milhões. Enquanto isso, a probabilidade de ser eleito presidente é de aproximadamente 1 em 10 milhões para um americano comum. Embora esses números possam parecer surpreendentes, eles destacam o quão improvável é ganhar na loteria em comparação com a chance de se tornar presidente. Muitos sonham em ganhar muito dinheiro, mas a busca por um cargo público pode oferecer um caminho mais realista para ter um impacto significativo na sociedade. Afinal, para se tornar presidente, é preciso trabalho duro, dedicação e construir uma boa rede de contatos, qualidades que não são necessárias para escolher um bilhete de loteria vencedor. Então, por que a ideia de ser presidente parece tão inatingível quando as chances dizem o contrário? Você sabia que a moda rápida contribui para gastos excessivos? Marcas de moda rápida como Zara e H&M lançam novos estilos rapidamente, muitas vezes apresentando várias coleções em uma única temporada.
Essa atualização rápida das tendências cria um ciclo em que os consumidores sentem a pressão de seguir a moda, levando-os a comprar roupas que usarão apenas algumas vezes. A empolgação de adquirir as últimas novidades tem um custo oculto. O impacto ambiental é enorme. Essas marcas produzem bilhões de peças a cada ano, resultando em grandes volumes de resíduos têxteis e poluição. Além disso, muitas dessas peças são feitas de materiais baratos, projetados para uso a curto prazo, o que faz com que mais itens acabem em aterros. Como consumidores, precisamos refletir sobre nossas escolhas e apoiar práticas de moda mais sustentáveis. Ao escolher qualidade em vez de quantidade e apoiar marcas éticas, podemos ajudar a desacelerar esse ciclo de consumo excessivo. O que você escolherá na próxima vez que for às compras? Descubra as incríveis origens do bouldering. No início, o bouldering era uma atividade criativa, feita com recursos limitados. Os escaladores frequentemente improvisavam, usando tudo o que podiam encontrar: galhos e montes de terra para escalar formações rochosas naturais. As agarras verdadeiras eram muito caras para a maioria dos amantes do esporte. Por isso, o bouldering inicial se parecia mais com uma exploração espontânea da natureza do que com um esporte estruturado como conhecemos hoje. Imagine escaladores criando suas próprias ferramentas e técnicas, testando sua força e agilidade em superfícies irregulares. Com o desenvolvimento do esporte, surgiram equipamentos especializados, tornando o bouldering mais acessível e popular. Hoje, você pode ver escaladores conquistando paredes internas, equipadas com agarras coloridas para diferentes níveis de habilidade. A história do bouldering é um testemunho da criatividade e paixão dos escaladores, que transformaram um hobby modesto em um esporte emocionante que muitos apreciam. Você já tentou bouldering? Difícil de acreditar, mas os governos podem destruir seus investimentos. Quando um governo entra em colapso, isso afeta não apenas os políticos, pode abalar a estabilidade financeira das pessoas comuns. Imagine que você investiu todas as suas forças e economias em uma linda casa ou terreno, e depois descobre que o novo governo decidiu nacionalizar todos os bens privados. Isso já aconteceu na história, quando as propriedades das pessoas se tornaram propriedade do Estado, deixando-as sem nada. Países como Venezuela e Cuba nos mostraram que a instabilidade política pode levar à perda de riqueza para muitos. Para aqueles que investiram em imóveis ou outros ativos físicos, os riscos podem ser muito altos. É um lembrete claro de que, embora investir em imóveis possa ser uma ótima maneira de garantir segurança financeira, acompanhar a situação política é igualmente importante. Você está preparado para esses riscos? Você pode acreditar nas incríveis conquistas de Bill Nye na ciência? Bill Nye, a figura querida conhecida como o cara da ciência, teve um impacto significativo na educação científica. Com formação na área, ele combina conhecimento com a habilidade de entreter o público. Essa abordagem única desperta o interesse pela ciência em pessoas de todas as idades, tornando temas complexos acessíveis e divertidos. Seus esforços foram reconhecidos, recebendo 3 doutorados honorários, o que comprova sua dedicação e contribuição. Esses prêmios refletem seu compromisso em promover o pensamento científico e a curiosidade, destacando a importância de entender o mundo ao nosso redor. Desde seu famoso programa de TV até suas inúmeras palestras, Bill continua a inspirar futuras gerações a explorar a ciência. Seu carisma e expertise não apenas entretêm, mas também incentivam o público a fazer perguntas e buscar respostas. Você já pensou em como uma pessoa pode mudar tantas vidas através da ciência? Bill Nye demonstra que quando você combina paixão com educação, os resultados podem ser revolucionários. Vamos revelar a verdade sobre o estilo de sapatos sem meias de Einstein. Albert Einstein, o famoso físico conhecido por sua teoria da relatividade, tinha um hábito peculiar. Ele nunca usava meias. Essa escolha inusitada não era apenas uma declaração de moda. Einstein acreditava que as meias eram desnecessárias, afirmando que traziam mais problemas do que benefícios. Ele frequentemente reclamava de como elas se desgastavam rapidamente e parecia preferir a liberdade dos pés descalços, mesmo em eventos formais. Imagine um gênio como Einstein caminhando em uma reunião de prestígio, usando suas famosas sandálias marrons, com os dedos dos pés à mostra e sem meias. Essa simples preferência reflete a atitude descontraída de Einstein em relação à vida, mostrando que até mesmo um pensador revolucionário como ele podia ter suas pequenas excentricidades.
Quem diria que por trás de seu cabelo bagunçado e mente brilhante havia um homem tão relaxado em relação aos seus acessórios? Muitos não sabem, mas a Groenlândia não pode se juntar à FIFA. O clima único da Groenlândia dificulta o crescimento da grama, o que é um grande problema para os amantes do futebol. Por quê? Porque a FIFA exige campos de grama natural para seus países membros. Embora haja fãs dedicados e uma seleção nacional participando de torneios regionais, os sonhos deles de jogar partidas oficiais da FIFA continuam fora de alcance. A Associação de Futebol da Groenlândia está tentando mudar essa regra sobre a grama, na esperança de encontrar uma maneira de seus jogadores competirem em nível mundial. Eles têm campos artificiais que permitem jogar localmente, mas sem afiliação à FIFA, a equipe perde o reconhecimento e as oportunidades que vêm com a participação na comunidade internacional de futebol. Isso é um grande obstáculo para um país que deseja mostrar seus talentos e paixão pelo belo jogo. Você sabia que o Marrocos abriga a universidade mais antiga do mundo? A Universidade Al-Qarawiyyin, localizada em Fez, foi fundada em 859 d.C. por uma mulher notável chamada Fátima al-Fihri. Este estabelecimento histórico, reconhecido pela Unesco como a universidade em funcionamento mais antiga, que oferece diplomas, desempenhou um papel importante na preservação e desenvolvimento do conhecimento ao longo dos séculos. Fátima al-Fihri fundou a universidade após herdar uma fortuna, com o objetivo de criar um espaço para educação e aprendizado, focando em um currículo que incluía estudos religiosos, literatura e ciência. A universidade não só se tornou um centro para acadêmicos e estudantes, mas também contribuiu significativamente para a vida cultural e intelectual da região. Hoje, ela continua a inspirar gerações, destacando a importância da educação e o legado de sua fundadora. Você não gostaria de saber mais sobre este lugar histórico? Incrível, mas é verdade. Os amantes de livros vivem mais. Um estudo fascinante de 12 anos, publicado na revista Ciências Sociais e Medicina, mostra que pessoas que leem pelo menos 30 minutos por dia têm 23% menos risco de morte, em comparação com aquelas que não leem. Essa descoberta interessante revela que a leitura não é apenas uma ótima maneira de escapar da realidade, mas também pode ajudar a prolongar a vida. Como a literatura ajuda? O estudo indica que o envolvimento mental nas histórias mantém nosso cérebro ativo, enquanto o relaxamento proporcionado pela leitura reduz a ansiedade e melhora o bem-estar geral. Não importa se você prefere romances emocionantes, biografias informativas ou ficção tocante, o simples ato de ler pode se tornar um hábito agradável e transformador. Então, por que não pegar um livro e começar a desfrutar tanto da alegria da leitura quanto dos potenciais benefícios para a saúde? Isso pode adicionar anos à sua vida. Sim, esse filósofo antigo acreditava firmemente no poder do aprendizado e do crescimento pessoal. Ele dizia que a educação é essencial para o desenvolvimento moral, incentivando as pessoas a buscarem conhecimento como forma de melhorar a si mesmas e a sociedade. Seus ensinamentos, reunidos por seus dedicados alunos no livro Analectos, continuam a inspirar milhões em culturas do leste asiático e além. Nesses textos, Confúcio destaca a importância da ética, do respeito e do aprendizado ao longo da vida. Suas ideias nos fazem refletir sobre como a educação molda não apenas nossos caminhos individuais, mas também nossas comunidades. Ao valorizar a educação, Confúcio abriu caminho para um legado que ressoa através dos séculos, lembrando-nos que o autodesenvolvimento está sempre ao nosso alcance por meio do estudo e da reflexão. Você está pronto para mergulhar na sabedoria de Confúcio? Difícil de acreditar, mas Slow TV é um sucesso. Este gênero único, que surgiu na Noruega, apresenta transmissões sem cortes de ações cotidianas simples, como uma viagem de trem de 7 horas por paisagens deslumbrantes ou salmões nadando contra a corrente durante sua migração anual. Imagine-se sentado no sofá, assistindo a um trem serpenteando por vistas incríveis ou observando a luta tranquila dos peixes contra a correnteza. O apelo está na sua qualidade relaxante e meditativa, oferecendo aos espectadores um refúgio pacífico do mundo acelerado ao redor. Em vez de enredos dramáticos e efeitos visuais chamativos, Slow TV convida você a apreciar a beleza do cotidiano, criando uma experiência imersiva que é, ao mesmo tempo, revigorante e reconfortante. Então, da próxima vez que você estiver procurando algo para assistir, por que não experimentar algo novo e mergulhar no mundo da Slow TV?
pode ser o remédio perfeito para um dia estressante. Você sabia que Liechtenstein compartilha a bandeira com o Haiti? Nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, atletas do pequeno país europeu Liechtenstein fizeram uma descoberta surpreendente. Eles descobriram que sua bandeira era idêntica à do Haiti, o que causou uma verdadeira confusão entre os participantes. Essa estranha coincidência levou os oficiais de Liechtenstein a agir rapidamente. Para evitar confusões durante o evento de prestígio, no ano seguinte, eles adicionaram uma coroa dourada à sua bandeira, criando um símbolo único que combinava sua identidade nacional com a simbologia real. Essa pequena, mas significativa mudança se tornou um lembrete fascinante de como até os menores países buscam visibilidade no cenário mundial. A bandeira com a coroa, desde então, se tornou um símbolo orgulhoso do legado e da cultura de Liechtenstein. Você consegue imaginar as conversas que isso poderia ter gerado entre os atletas quando perceberam que houve uma confusão com as bandeiras? As profundezas incríveis de El Zacaton intrigam os cientistas. Localizado no México, El Zacaton é uma fonte natural que chama a atenção de pesquisadores e aventureiros devido à sua impressionante profundidade. Com quase 365 metros de profundidade, é o poço mais profundo conhecido do mundo. Os cientistas começaram a explorar seus mistérios e estão determinados a descobrir o que está escondido sob a superfície. Recentemente, uma equipe de mergulhadores tentou usar um robô avançado, projetado para pesquisas subaquáticas, para mapear esse ambiente complexo. No entanto, a missão falhou quando o robô desapareceu misteriosamente, sem deixar rastros durante a operação. Esse desaparecimento inexplicável gerou uma onda de teorias sobre o que pode estar escondido nas profundezas escuras da fonte. Alguns acreditam que condições incomuns podem interferir no funcionamento dos dispositivos eletrônicos, enquanto outros sugerem a possibilidade de formações subterrâneas não descobertas, ou até mesmo ecossistemas únicos. Cada mistério em torno de El Zacaton aumenta sua atratividade, atraindo aventureiros e cientistas para desvendar seus segredos ocultos. Você já viu uma limusine Boeing 737 na estrada? Martin Vaca chamou a atenção ao transformar um Boeing 737 inteiro em uma limusine luxuosa que pode circular pelas ruas. Essa impressionante conquista da engenharia significa que, em vez de voar alto no céu, este avião agora percorre as ruas, equipado com assentos confortáveis e um interior elegante. A inovadora modificação de Vaca exigiu grandes adaptações para atender às normas de segurança rodoviária, mantendo o charme único do avião. Imagine-se dirigindo pelas ruas da cidade em um veículo que normalmente leva passageiros a milhares de pés de altura. Não é apenas um truque impressionante. Vaca possui todas as permissões necessárias para operar legalmente essa limusine única. Este projeto demonstra a combinação de tecnologias de aviação e maestria automotiva, despertando o interesse tanto de entusiastas da aviação quanto do público em geral. Você consegue imaginar-se entrando em uma limusine Boeing para uma saída à noite? Acredite ou não, a dinastia Tang mudou a China para sempre. De 618 a 907 d.C., esse período incrível é frequentemente chamado de Idade de Ouro da Cultura e Inovação. Sob a liderança dos imperadores Tang, a China passou por um grande desenvolvimento nas artes, literatura e filosofia. Um dos eventos mais significativos foi a profunda introdução do budismo na sociedade chinesa. Os imperadores Tang apoiaram ativamente esse crescimento, encomendando traduções de textos budistas importantes, tornando os ensinamentos acessíveis a um público amplo. Além disso, eles ajudaram a criar mosteiros por todo o império, estabelecendo centros de aprendizado e crescimento espiritual. Essa atmosfera aberta e acolhedora permitiu que o budismo se integrasse harmoniosamente com outras tradições, influenciando profundamente a cultura chinesa. O legado da dinastia Tang continua a impactar a China até hoje, tornando esse período um capítulo importante na rica história do país. Você sabia que a Antártica contém a maior parte do gelo da Terra? Este enorme continente gelado abriga cerca de 90% de todo o gelo do nosso planeta. Esse grande estoque de gelo desempenha um papel importante na regulação do nível do mar. Com o aquecimento do clima, o gelo na Antártica está derretendo a uma velocidade preocupante, o que pode levar a um aumento significativo do nível do mar. Se todo esse gelo derreter,
Cidades costeiras como Nova York, Miami e Tóquio podem enfrentar inundações devastadoras. Além disso, o derretimento do gelo afeta as correntes oceânicas, o que pode mudar as condições climáticas em longas distâncias. Cientistas estão monitorando a Antártica de perto, pois seu estado influencia diretamente o sistema climático da Terra. Compreender como e por que esse gelo está derretendo nos ajuda a prever mudanças futuras e problemas em nosso ambiente. Portanto, da próxima vez que você pensar sobre mudanças climáticas, lembre-se de que o que acontece na Antártica pode mudar a vida como a conhecemos. O que podemos fazer para ajudar? Por que Darwin começou com a geologia e depois passou para a evolução? Charles Darwin é conhecido por sua teoria revolucionária da evolução, mas muitos não sabem que ele teve um papel importante na geologia. De 1838 a 1841, ele foi secretário da Sociedade Geológica de Londres, o que o colocou no centro das discussões científicas da época. Durante esse período, Darwin organizou reuniões e estudou cuidadosamente artigos científicos, o que não só aprofundou seu entendimento das ciências da Terra, mas também ajudou a estabelecer conexões valiosas na comunidade científica. Essas experiências foram a base para seu trabalho posterior sobre evolução, dando-lhe uma visão de como as espécies se adaptam ao ambiente. Seu envolvimento inicial com a geologia influenciou suas ideias sobre a seleção natural e o próprio processo evolutivo. Não é surpreendente que as sementes de suas ideias revolucionárias tenham sido plantadas durante suas pesquisas geológicas. A transição de Darwin da geologia para a biologia mostra a interconexão das áreas científicas, onde ideias podem evoluir, assim como as espécies que ele estudou mais tarde. Você sabia que as corujas têm 3 pálpebras? Essa característica incrível ajuda essas aves extraordinárias a ver bem e a se manter saudáveis em seu habitat. Quando as corujas piscam, a pálpebra superior desce, limpando os olhos de sujeira. Mas não é só isso. A pálpebra inferior protege os olhos durante o sono, fechando-os bem. A terceira pálpebra, chamada de membrana nictitante, também desempenha um papel importante. Ela desliza sobre o olho, protegendo-o da poeira e outras partículas, além de manter a umidade. Essa adaptação especial é muito importante para as corujas, especialmente porque elas são predadoras noturnas, que dependem de uma visão excelente para encontrar presas no escuro. Imagine ter uma camada extra de proteção para os olhos, enquanto você caça e voa. A natureza não é incrível? Entender como essas características ajudam as corujas a sobreviver faz com que a gente valorize ainda mais esses seres misteriosos. Você já ouviu falar da fascinante água-viva chamada Aurelia aurita? Esse ser incrível tem uma habilidade verdadeiramente surpreendente. Quando se machuca, pode se clonar. Isso significa que se uma parte do seu corpo é danificada, em vez de apenas cicatrizar, ela produz uma nova água-viva inteira. Essa capacidade de regeneração e duplicação é uma espécie de superpoder no mundo subaquático. Na verdade, os cientistas acreditam que esse processo de clonagem pode trazer novos conhecimentos para avanços médicos em humanos. O funcionamento da Aurelia aurita demonstra a encantadora diversidade da vida marinha. Em vez de ser limitada pelas dificuldades enfrentadas pela maioria dos animais, essa água-viva prospera e pode nos ensinar mais sobre resiliência e sobrevivência. Mas como essa água-viva adquiriu essa habilidade tão incomum? Ao estudar esses seres, os cientistas estão se aprofundando nos mistérios da regeneração, o que traz esperança não apenas para as águas-vivas, mas também potencialmente para a cura de pessoas. Os cintos de segurança realmente salvam vidas? Com certeza. Usar o cinto de segurança pode reduzir em 45% o risco de morte em acidentes de carro e em 50% o risco de lesões graves. Esse dispositivo atua como uma barreira de proteção, mantendo você no lugar em momentos inesperados. Pense nisso. Em uma colisão, seu veículo pode parar abruptamente, mas sem o cinto, seu corpo continua se movendo para frente em alta velocidade. É aí que o cinto faz a diferença, evitando que você seja arremessado para fora do carro, ou pior ainda, que saia dele. E não é só sobre você. Os cintos de segurança também protegem outros passageiros e motoristas. Embora pareça simples, é uma das maneiras mais eficazes de aumentar sua segurança na estrada. Portanto, da próxima vez que você entrar no carro, não se esqueça de colocar o cinto. Sua vida pode depender disso. Você sabia sobre o incrível gene ABCC11?
Pesquisadores descobriram recentemente que uma parte significativa dos asiáticos orientais possui esse gene surpreendente, que resulta em cera de ouvido seca, em vez da mais comum cera úmida. Mas isso não é tudo. Esse gene é conhecido por reduzir ou até eliminar o odor corporal em seus portadores. Isso significa que, enquanto muitos de nós precisamos de desodorante para nos manter frescos, pessoas com o gene ABCC11 frequentemente não produzem substâncias que causam odor corporal. Essa característica genética ajuda a explicar por que alguns povos têm uma percepção diferente do suor e do cheiro. Cientistas acreditam que isso pode ser uma adaptação evolutiva ao clima e ao estilo de vida em certas regiões. É incrível como um único gene pode impactar tanto nosso corpo e como cheiramos.